Você já parou para pensar: quem realmente vai para o paraíso? Será que basta ser uma boa pessoa? Ir à igreja todos os domingos? Ou há algo mais profundo que muitos ignoram? A verdade sobre isso pode ser muito diferente do que a maioria imagina. E a Bíblia tem respostas que poucos conhecem. Nos próximos minutos você vai descobrir um segredo que pode mudar completamente sua visão sobre o destino eterno da humanidade. Jesus deixou sinais claros, mas a maioria das pessoas passa por eles sem perceber. Fique até o final, porque hoje vamos revelar o que realmente define quem herdará o reino dos céus. E a resposta pode te surpreender. O maior engano sobre o paraíso. Você já ouviu alguém dizer: se eu for uma boa pessoa, com certeza irei para o céu? Essa é uma crença muito comum. Muitas pessoas vivem acreditando que basta ter um bom coração, ajudar os outros e evitar grandes pecados para garantir um lugar no paraíso. Mas, será que isso é verdade? A resposta pode surpreender você. A Bíblia deixa claro que nem todos que pensam estar no caminho certo realmente estão. O aviso de Jesus. Que poucos levam a sério. Jesus fez uma declaração impactante em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pare um momento e pense nisso. Jesus está dizendo que nem todo mundo que o chama de Senhor será salvo. Pior ainda, ele menciona pessoas que fizeram milagres, expulsaram demônios e até profetizaram em seu nome. Mas mesmo assim, foram rejeitadas. Agora imagine, se até essas pessoas foram rejeitadas, o que isso significa para quem apenas tenta ser bom? O jovem rico e o choque da verdade. Se você ainda acha que ser uma boa pessoa é suficiente, olhe para o caso do jovem rico em Marcos 10, 17 e 22. Esse jovem era alguém exemplar aos olhos da sociedade. Ele seguia os mandamentos, respeitava as leis e tinha uma vida moralmente correta. Mas quando ele perguntou a Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna, a resposta foi chocante. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O jovem ficou triste e foi embora. Ele fazia tudo certo, mas seu coração ainda estava preso às riquezas. Isso revela algo profundo. Seguir regras não é suficiente. Deus não olha apenas o que fazemos por fora, mas o que há dentro do nosso coração. O maior engano que pode custar a salvação. O que aprendemos até agora? Nem todos que se dizem cristãos entrarão no paraíso. Boas ações não garantem a salvação. A verdadeira fé exige transformação e entrega. A Bíblia ensina que a salvação não vem de boas obras, mas sim pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. Agora, isso levanta uma questão muito importante. Se boas ações e religiosidade não são suficientes, então o que realmente importa? A resposta está em um dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Poucos entendem isso, e por isso, acabam no caminho errado. O caminho estreito, que poucos encontram. Até agora vimos que nem todo mundo que se considera cristão ou faz boas ações entrará no paraíso. Isso levanta uma questão fundamental. Se não são as boas obras que garantem a salvação, então, o que realmente importa? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada nas palavras do próprio Jesus. Mas cuidado! O que ele disse é algo que muitos preferem ignorar. Jesus advertiu: nem todos encontram o caminho. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fez um alerta que poucos levam a sério. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pense nisso. Jesus não disse que alguns entram pelo caminho largo. Ele disse que muitos entram. Em outras palavras, a maioria das pessoas está no caminho errado sem perceber. Agora imagine que você está em uma estrada dividida em duas. Uma delas é larga, bonita, cheia de placas dizendo "siga por aqui", e a maioria das pessoas está nela. A outra é estreita, difícil de passar, e poucos escolhem esse caminho. Se você tivesse que decidir apenas pelo que vê, qual escolheria? A estrada larga parece mais segura, mas segundo Jesus ela leva à destruição. Mas por que será que o caminho para a salvação é estreito e difícil? A parábola que revela. Quem está preparado e quem não está. Jesus contou uma parábola que explica essa verdade de forma impactante. É a parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1-13. Nessa história, 10 virgens estavam esperando o noivo chegar para um grande casamento. Elas tinham lâmpadas com óleo, mas apenas 5 delas trouxeram óleo extra. As outras 5 foram negligentes. Elas tinham lâmpadas, mas não trouxeram óleo suficiente. Quando o noivo finalmente chegou, suas lâmpadas estavam apagadas, e elas tiveram que sair correndo para comprar mais óleo. Mas quando voltaram, a porta já estava fechada. Elas bateram desesperadamente e pediram para entrar, mas ouviram uma resposta terrível: "Não vos conheço." Agora, preste atenção nisso. Todas as 10 virgens esperavam o noivo. Todas pareciam preparadas, mas metade delas ficou de fora. Essa parábola mostra que não basta parecer cristão ou estar esperando Jesus. É preciso estar verdadeiramente preparado. Mas o que significa estar preparado? A diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão apenas de nome. A Bíblia nos dá uma pista clara sobre isso. Em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está a chave. Não basta dizer que crê, é preciso crer de verdade. Muitas pessoas dizem ser cristãs, mas nunca entregaram verdadeiramente suas vidas a Deus. Elas podem frequentar a igreja, ler a Bíblia e até orar, mas se suas vidas não foram transformadas, ainda estão no caminho largo. Agora, imagine que você está em um barco no meio do oceano e descobre que ele está afundando. Você sabe que há um bote salva-vidas ali perto. Saber que o bote existe já te salva? Não. Você precisa entrar nele. Com a fé, é a mesma coisa. Não basta saber sobre Jesus. É preciso viver para ele. E isso nos leva a uma questão ainda mais séria. No dia do julgamento, como Deus fará a separação entre os que realmente são dele e os que apenas pensam que são? O julgamento final e a separação dos escolhidos. O caminho para o paraíso é estreito e poucos o encontram. Agora precisamos responder a uma pergunta ainda mais séria. Como será o momento da separação? Como Deus decidirá quem realmente entrará no reino dos céus? A Bíblia nos dá uma visão clara sobre esse dia. E o que ela revela é algo que poucos estão preparados para ouvir. O momento em que todas as máscaras cairão. Imagine uma multidão gigantesca diante de um trono majestoso. Cada pessoa que já viveu na terra estará ali. Ninguém poderá se esconder. Ricos e pobres, governantes e servos, religiosos e ateus. Todos estarão diante do juiz supremo. Essa cena é descrita em Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono, branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, a Bíblia menciona 2 tipos de registros. Os livros, onde tudo o que cada pessoa fez foi anotado. O livro da vida, onde estão os nomes daqueles que pertencem a Deus. Agora preste atenção. Não é o que está nos primeiros livros que importa, mas sim se o seu nome está no livro da vida.
Isso significa que não seremos julgados apenas pelo que fizemos, mas por quem somos diante de Deus. Mas, como saber se o nosso nome está escrito no livro da vida? A separação entre o trigo e o joio. Jesus deu um alerta poderoso sobre essa separação na parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, 24, 30. Ele contou que um homem plantou trigo em seu campo, mas à noite, um inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. O joio se parece muito com o trigo quando cresce, mas não tem fruto e não serve para nada. Os servos perguntaram ao dono do campo se deveriam arrancar o joio, mas ele respondeu: não. Deixem crescer juntos até a colheita. No tempo certo, os segadores separarão o trigo do joio. O trigo será guardado, mas o joio será queimado no fogo. Agora, entenda o que isso significa. O trigo representa os verdadeiros servos de Deus. O joio representa aqueles que parecem ser, mas não são. Por fora, o joio e o trigo se parecem, mas no tempo da colheita, a diferença se torna evidente. Da mesma forma, muitas pessoas parecem cristãs, mas no dia do julgamento a verdade será revelada. O critério de Deus para a separação. Jesus explicou como essa separação acontecerá no dia do julgamento, em Mateus 25, 31, 46. Ele descreveu que quando vier em sua glória, colocará os justos à sua direita e os condenados à sua esquerda. Então, ele dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos que estão à sua esquerda ele dirá algo terrível: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E qual foi o critério dessa separação? Não foi apenas o que essas pessoas diziam crer, mas como viviam suas vidas. Os verdadeiros servos de Deus demonstraram sua fé através de suas atitudes, não apenas por palavras vazias. Agora, imagine você nesse dia. Em qual lado estaria? A pergunta que todos deveriam se fazer. Este será o momento mais importante da existência de cada ser humano. Nada mais importará. Não importará quantas riquezas alguém acumulou. Não importará quantos seguidores alguém teve. Não importará o status, a fama ou o poder. A única coisa que importará será: você pertence a Deus de verdade ou não? Mas a grande questão é: se existe um critério claro para entrar no paraíso, como podemos saber se estamos realmente preparados? A resposta final: quem verdadeiramente herdará o paraíso? Agora chegamos à pergunta mais importante deste vídeo. Afinal, quem realmente vai para o paraíso? Já vimos que não basta apenas acreditar, não basta apenas fazer boas ações e que muitos serão surpreendidos no dia do julgamento. Mas então qual é o verdadeiro critério? A resposta está na própria Bíblia. E o que ela revela pode ser muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. O verdadeiro caminho para o paraíso. Em João 14, do 6, Jesus declarou algo que derruba qualquer argumento humano: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui está a chave. Não há vários caminhos para Deus. Há apenas um: Jesus Cristo. Mas o que isso significa na prática? Significa que não é sobre religião, não é sobre tradições, não é sobre regras humanas. É sobre um relacionamento verdadeiro com Deus. O ladrão na cruz. O exemplo da verdadeira salvação. Se ainda restam dúvidas, pense no ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Ele era um pecador condenado à morte, sem chance de mudar sua vida, sem tempo para fazer boas obras ou cumprir regras religiosas. Mas em seu último momento, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. E Jesus respondeu algo impressionante: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Agora pare e pense: esse homem não teve tempo de fazer nada. Ele não se batizou, não frequentou uma igreja, não seguiu tradições. Então, por que ele foi salvo? A resposta é simples. Ele reconheceu Jesus como Senhor
e confiou nele de todo o coração. Isso nos ensina algo fundamental. O que leva alguém ao paraíso não é o que ele faz, mas em quem ele crê. As características dos verdadeiros filhos de Deus. Agora que entendemos que o único caminho para o céu é através de Jesus, a pergunta que resta é: como saber se realmente pertencemos a Ele? A Bíblia nos dá alguns sinais claros. Arrependimento verdadeiro. Em Atos 3:19, a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O verdadeiro cristão reconhece seus pecados e busca mudança. Fé e confiança em Jesus. Efésios 2:8-9 ensina que, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não podemos nos salvar sozinhos, apenas Cristo pode nos salvar. Transformação de vida. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que realmente pertence a Deus tem uma vida transformada. A escolha está em suas mãos. Agora que você sabe a verdade, há apenas duas opções: continuar vivendo como sempre viveu, ignorando esse chamado, entregar sua vida a Jesus e garantir sua eternidade com Deus. Lembre-se, o paraíso não é para quem apenas diz crer, mas para quem verdadeiramente pertence a Cristo. E agora vem a grande questão: você realmente pertence a Ele? Se sua resposta for sim, continue firme no caminho estreito. Se sua resposta for não sei ou não ainda, hoje é o dia de mudar isso. Se este vídeo tocou seu coração e você quer saber mais sobre as verdades da Bíblia, se inscreva agora no canal Mundo do Saber. Aqui, falamos sobre temas profundos da Palavra de Deus, trazendo revelações que poucos conhecem, sempre com base na Bíblia. Então, não perca tempo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou neste estudo. Você está no caminho certo. Agora compartilhe essa verdade com mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem em paz.